Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui no estúdio Rafael Busquet. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Rafael, como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores, as conexões pessoais, sociais que permitem que a gente dê bom desempenho na sociedade civil onde atuamos e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna que muito facilitam esse desempenho. E o convite que eu te faço é que você possa contar para o nosso público ouvinte a história do menino Rafael, desde lá a sua juventude em Rio das Ostras, seus primeiros colégios, sua passagem pela PUC Rio, até o momento em que você, maduro, desempenha bom papel na sociedade civil como um dos maiores incorporadores ali da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Não, perfeito. Obrigado de novo, Elmair, por estar podendo participar aqui, né, por poder contar um pouco das experiências aqui, né, compartilhar um pouco do que eu venho adquirindo ao longo desse tempo aí de trabalho. E a minha história ela é muito ligada à região dos Lagos, né? Então, assim, eu nasci em Rio das Ostras, né? Fui criado lá, estudei no Castelo, que hoje faz parte da Rede Salesianos, e com 10 anos eu me mudei para Niterói. Então, morando lá em Cambuinhas, eu estudei no Guido Sack, até quando eu estava no segundo ano, passei no vestibular da PUC e entrei para fazer engenharia na PUC Rio. E foi uma experiência muito grande, né? Assim, ainda continuei morando em Niterói, então comecei a passar aquele mesmo perrengue que todo niteroense passa ali, de ter que sair de madrugada ali para estar às 7 horas da manhã na PUC ali na Gávea. Foi duro, foram 3 anos e meio fazendo isso direto, sem parar, acordando muito cedo. Então aqui eu sempre preferi pegar aula também mais na parte da manhã. Mas foi uma experiência muito recompensante, né? Assim, você vai começando a assumir responsabilidade, né? Conhecendo pessoas novas, né? Naturalmente ficando mais independente nesse período de faculdade. Tive a grata felicidade de ter ótimos professores. Uma menção honrosa aí ao Luiz Vabo, que foi me lecionou empreendedorismo, né? Então foi até quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o mundo dos negócios e a querer participar mais disso, né? Então eu entrei até num ciclo de querer fazer muito mais do que eu fazia, né? Começar a fazer aquela virada de chave, né? Não sei como que passa para cada um, mas eu não nasci com isso. Foi muito naquela época que eu tive aquela virada de chave de assim, o que vai ser o legado que eu quero deixar aqui, o que eu quero deixar no meu nome, né? O que as pessoas vão falar do Rafael no futuro, né? Então eu queria deixar um legado. Então eu comecei a correr muito atrás, fazer diversos processos seletivos, né? Até então eu não estagiava, até que eu passei para alguns e escolhi o da Ambev e fui trabalhar lá no Anil, né? No CD de Jacarepaguá, que hoje até é o Parque Jacarepaguá, na época ainda não tinha o shopping lá. Então fui morar na Barra um tempo, né, e fui passar por esse estágio que foi extremamente reconfortante, né, recompensador. É algo incrível a escola, né, o que foi construído nessa empresa que se tornou a maior cervejaria do mundo, né, que o grupo 3G construiu. É inacreditável, é uma cultura que realmente depois, conforme você entra, né, você vê que cria-se aquele nicho dentro do seu espaço de trabalho, de amigos, assim, né, de grupo. Isso é algo que faz inveja em qualquer empresa, né, aquilo ali é cultura na veia. E aí eu estagiei lá aproximadamente por 8 meses, enquanto fazia as aulas na PUC, o que prejudicou obviamente bastante os estudos, mas eu sempre fui muito daquela cabeça desde que comecei a me dedicar aqui, a prioridade era sempre o trabalho.
E aí teve uns acontecimentos pessoais, uns problemas pessoais que me fizeram entender um pouco sobre o quanto que eu deveria contribuir para a empresa familiar que o meu pai havia construído, né? E isso foi muito interessante porque, infelizmente, demandou ter esse problema pessoal que houve na época, né? Mas ele foi o suficiente para entender que eu não precisava construir um negócio do zero, eu podia multiplicar algo que já estava sendo feito, né? Então eu pulei para dentro da empresa da família, né? Comecei a tentar aplicar tudo que eu havia adquirido ao longo desse período de estudo e até nessa experiência que eu tive na Ambev. E o Cristiano, né, meu pai, fundou essa empresa do zero, né? Começou como um operador de máquina, técnica e mecânica, e montou uma empresa que atuou no estado todo, até fora do estado, e fazendo diversas obras de infraestrutura. Menciona o nome da empresa. É a Sinal, né? Sinal Construtora. Então, fez muitas obras mesmo aqui no Rio também, e participou muito da construção da cidade das Ostras, dos principais projetos lá, e sempre foi um cara muito visionário. E não fazia sentido eu, tendo uma empresa familiar, começar a querer fazer algo do zero se eu podia trabalhar em expandir o que já estava feito, entendeu? Porque fazer algo do zero é um negócio assim, que eu admiro quem tem essa capacidade, quem já fez isso, que é um negócio inacreditável, assim, pensar que transformar nada em alguma coisa é algo assim, fora do normal. E aí iniciou-se essa minha jornada aí, empresarial, quando eu entrei na empresa e comecei a assumir mesmo como presidente da empresa. E no Brasil, Rafael, a gente percebe que são poucas as empresas que têm esse perfil da longevidade, e muitas onde há conflito geracional, né? Às vezes a empresa familiar ela traz ruídos internos que impossibilitam esse avanço. E eu, que tenho a oportunidade de estar mais próximo de vocês, percebo essa sinergia que você tem com o Cristiano, o respeito, assim, a troca de olhares, né? Essa simbiose, né? Quando a gente está conversando, eu percebo que vocês trocam olhares que dão avanço ao teor da conversa. E fico feliz também porque eu sou campista e seu pai campista também, ser um cara do trabalho, que foi ali para a região dos Lagos, e como você bem diz, construiu essa empresa que já extrapolou ali o perímetro territorial da região, não só incorporando, fazendo trabalhos de infraestrutura, e também construindo uma relação social respeitável, né? A gente frequenta lá as recepções que vocês dão lá na fazenda de vocês e percebe que todo o ecossistema político, empresarial do estado do Rio está ali presente em sinergia, referendando esse trabalho de vocês. E lá em Rio das Ostras nos causa boa impressão o bairro Harmonia que vocês construíram recentemente. Conta um pouco para o nosso público sobre essa expansão da cidade ali para o empreendimento de vocês. Não, perfeito. Ali, assim, esse ecossistema todo que foi construído foi algo ao longo ali de mais de 3 décadas aí que o Cristiano vem trabalhando muito, e tem sempre aquele lema de sempre que a gente puder fazer o bem pelo próximo ali, ajudar o próximo, isso vai sempre se recompensando lá na frente, né? Isso gera coisas boas, e isso gerou muitos amigos ao longo desse processo, né? Que eu tive a honra de poder herdar a grande maioria, né? Com todos, né? Para falar a verdade, e poder agora também tentar seguir os mesmos passos ali para expandir também esse ecossistema, né? E a empresa ela sempre foi da área de infraestrutura, mas ao mesmo tempo que ela tinha as obras, né, a prestação de serviço e as obras de infraestrutura, ela foi construindo um patrimônio imobiliário em paralelo que não era ativado, né? Muitos imóveis para locação, algumas áreas para futuro desenvolvimento, e até que o momento, logo antes de eu entrar, foi vendida essa prestação de serviços, e eu entrei numa empresa muito patrimonialista e também voltada para o agronegócio, mas principalmente
com os projetos de incorporação, de loteamento embrionários, né? Então eu pude, aprendendo bastante sobre o assunto, pude começar a desenvolver dentro do que são as melhores práticas, não só aqui na região, mas no Brasil como um todo e até fora do país, entender o que é, onde que é o lugar bom de se morar, né? Então assim, você fazer certo dá o mesmo trabalho de fazer errado, né? Fazer com qualidade custa a mesma coisa, para falar a verdade, né? Mas dá mais trabalho. Então assim, a gente entendeu, e sempre foi uma coisa que ele colocava na minha cabeça ali, ele é um professor extremamente capaz, né? De que a gente tem que fazer sempre o melhor. E é o melhor e tem que ser perfeccionista com as coisas, e não sendo diferente, a gente foi trazer o que havia de melhor nesses empreendimentos todos para dentro de Rio das Ostras e para todos os outros locais que a gente hoje tem desenvolvido projetos. Então, o bairro Harmonia nasceu disso tudo, né? Nasceu desse land bank que foi construído, dessa vontade empresarial, né? E dessa visão que a gente tinha de o que poderia se ter, que tem de melhor lá fora, poderia se ter também em Rio das Ostras. Então, foi um processo muito longo, né? A gente hoje, quem chega lá já vê um shopping funcionando, um atacadão, arena de esportes, o loteamento, 333 lotes entregues, foram 100% vendidos, mas isso foi um trabalho aí de mais, que a gente vem desde 2014. Uma igreja em construção, uma igreja da família. É uma igreja em construção, então assim, é algo que é um compromisso do meu pai com a mãe dele e meu com a minha avó. Então, é uma igreja que a gente vai entregar esse ano ainda lá, então que a gente vai doar, né, para a igreja mesmo, entendeu? E assim, a gente foi desenvolvendo um projeto que tinha que ter tudo de melhor. E o que hoje é o local melhor de se viver? Você tem que ter o entretenimento, você tem que ter o comércio, você tem que ter o lazer, você tem que ter a logística, você tem que ter a segurança, você tem que ter a educação e você tem que ter a fé. Sim. Então, esse ecossistema todo foi o que a gente construiu lá. Então, esses 10 anos a gente veio trabalhando só nisso, em fazer o melhor desenho, até que em 2021 a gente iniciou a prática desse desenho. Então a gente começou a atingir todas essas etapas que eu comentei, que são importantes para criar esse local de desejo, né? Então a gente começou atendendo a parte do comércio, né, que é com o Atacadão, que entrou em 2021, na sequência com a Vilarejo, que é a loja de material de construção, na sequência com o shopping, mas que não atende só o comércio, ele atende muito mais, porque lá dentro você tem o entretenimento, você tem o lazer, tem praças dentro do shopping, além das lojas tem academia, tem centro de saúde e bem-estar, então você atende também o lado da saúde e também a igreja, que agora está em obra. E isso tudo, né, tem uma escola também que agora a gente está finalizando a assinatura, e isso tudo, qual é a consequência disso? É o morar. Então, na verdade, você parte disso tudo para chegar no morar. E aí, só então, depois de construído todo esse ecossistema, já implantado shopping, já implantado atacadão, já implantado a vilarejo, já implantado a arena de esporte, que a gente veio e lançou o Harmonia, a fase 1 e 2 residencial, que aí sim chegamos no morar. Entendeu? Então, depois de feito esse ecossistema, isso fez a gente conseguir vender a preços, proporcionalmente falando, que eram preços que seriam normais para uma cidade via de regra, né? Mas que para a cidade os concorrentes estavam vendendo a 1/3 do preço, pelos problemas da crise do petróleo que havia acontecido anos antes. Mas a gente conseguiu criar todo esse ecossistema de desejo, então todo esse trabalho foi recompensado ali no final com essa venda a preços justos, em que quem comprou ganhou dinheiro também com a valorização até hoje, e também a vender 100% em um dia só. E uma experiência exitosa e consolidada que permite agora vocês fazer um novo lançamento em Macaé. Conta pra gente um pouquinho sobre o lançamento. Exato. E aí, assim como o Harmonia teremos muitas fases por vir, né? Mas que é um projeto cíclico, né? Você lança, entrega outros equipamentos no local e até preparar o próximo projeto para lançamento, a gente começou a desenvolver Macaé.
Então agora em Macaé a gente inaugurou em março a loja Conceito, que é algo que não é stand de venda, ele é um local que você conhece o que vai ser vendido de fato, entendeu? Então hoje a gente ainda não está vendendo, a gente só está mostrando, tem a maquete, tem a sala imersiva, tem tudo, explicando tudo referente ao projeto do Prestige, né, que é esse projeto lá em Macaé, e muito em breve a gente vai abrir vendas para lançar, que são 300 lotes, um residencial fechado, com lotes a partir de 300 metros quadrados. Que beleza, parabéns. Se você, como ex-aluno da PUC, Rafael, dando bom testemunho, como o Luiz Bergen fez aí recentemente, permitindo a construção de um patrimônio voltado à inteligência artificial, junto ao seu grupo empresarial, se dispõe a poder levar para a região dos Lagos um campus avançado também. Conta um pouquinho sobre essa disponibilização de um retorno social dessa bagagem toda que você recebeu no caminho. Claro, então, tudo nas suas devidas proporções, né? Mas a gente tenta se esforçar ao máximo em construir dentro dessa rede de relacionamentos, né? E poder ter essa possibilidade na conversa com a PUC de pensar em uma unidade, um campus avançado, né? Algum tipo de presença da PUC na região é algo que valoriza não pra gente, né? Não projetos nossos, mas valoriza toda a região, né? Ter a excelência da PUC ali é algo que vai impactar muito toda essa região e todas as pessoas que ali estão. E a gente já se disponibilizou para poder tentar trazer todos os stakeholders que são necessários para poder viabilizar um projeto como esse, né? Trazer também, fazer a interlocução junto aos municípios ali que podem colaborar para poder trazer um projeto como esse, né? Então a nossa disposição para esse projeto é total. Temos certeza que vai ser um sucesso e fico feliz em poder, nesse momento, quem colabora na gestão da DCE Rio está fazendo essa ponte para que essa possibilidade se concretize. A nossa Uniapac, a DCE Rio, Rafael, há 63 anos se dedica a fazer conexões que promovam o bem comum junto à sociedade civil carioca. E a gente tem esse olhar de expansão. E expandindo ali pela região dos Lagos, vai ser uma imensa satisfação ter você conosco nesse ecossistema. E o convite que eu te faço é que você possa externar ao nosso público ouvinte um pouco do seu olhar pessoal em relação a esse carisma de você evangelizar o ambiente do trabalho e fazer um convite ao seu networking, que eu sei que é muito vasto, aos que estiverem interessados, darem uma olhadinha lá na nossa rede social. O nosso Instagram é o ADCE Rio, o nosso Facebook é o ADCRJ. Todos esses nossos programas de Conexão com Valores estão no YouTube da ADCE Rio e replicados pela ADCE Brasil. Fica à vontade aí para fazer o convite. Não, eu estendo aqui o convite, né, assim como eu poder conhecer muito mais das propostas e da importância real, e que isso é uma verdade, de a gente poder evangelizar o nosso mercado de trabalho, né? Então, a gente poder, talvez, em breve contar com uma unidade avançada na região dos Lagos, assim como eu falei antes, toda a região ganha. Rafael, obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer ter você aqui conosco. Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.